sobre esse assunto aqui. A Quest, ela está se mostrando, ela está febril nas pesquisas, vocês devem estar acompanhando, dando resultados assim, atrás da outra de pesquisas, está demonstrando o seu braço armado da grande mídia, em particular da Globo News. Essa aprovação e desaprovação, o aumento da desaprovação do Lula no terceiro mandato, a gente já explicou diversas vezes isso. Esses números menos refletem a opinião pública do que um recall da agenda midiática dominada pela grande mídia. Tá? Eu insisto em dizer, tá, que essas pesquisas, elas são tautistas, são tautológicas. Elas não refletem opinião, coisa nenhuma. Refletem uma agenda dominante da grande mídia, é um recall. Então imagina, batendo diariamente, desde o final do ano passado, uma economia Lula-Gastão, uma economia descontrolada, a inflação está crescendo, tudo está disparando, e junto com isso sarampo, chikungunya, dengue. Você deve estar acompanhando o que está acontecendo, indo nas costas, no lombo do Ministério da Saúde. Toda a crise que eles tentaram fazer em cima do Ministério da Saúde com a saída da Nilza, né? Nilza, no nome da ministra da Saúde, toda a confusão que eles fizeram. Tá? Então, é uma pesquisa tautista. Não há pesquisa de opinião pública no Brasil. Há pesquisas que refletem o controle da pauta, o controle da agenda, que 10 em 10 vezes é da grande mídia. Daí que eu vou repetir isso até eu me cansar, os Cineg se cansarem. A grande falha de comunicação do governo é não fazer nenhum movimento para tentar controlar essa pauta, essa agenda da grande mídia. Achar que vai fazer isso fazendo propaganda de qualidade. Não é assim. E sendo que a última, vocês devem ter visto, tá? A última, né? A gente já vai voltar para a última. Mas as consequências são essas. Vê esse debate. O Haddad teve lá na Globo News com a questão da justiça tributária, a questão da isenção dos salários de imposto de renda até R$5.000 e a taxação do 0,06% da população brasileira que ganha acima de 600 milhões, uma coisa assim. Tá? Taxar os ricos, estabelecendo a justiça tributária. Eu vou colocar um trecho aqui da entrevista. É interessante a Júlia do Alibe, tá? A reação dela em desespero, tentando encontrar algum senão. Vamos ver isso daqui, rapidinho. Não tem esse regime em nenhum lugar do mundo, Júlia. Então, isso que eu te falar. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e está pagando 2% de alíquota efetiva, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Mas pega muita gente e é um setor não que tem uma capacidade... Gente, pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Pega gente com um poder forte, né? Um poder financeiro forte para fazer pressão, de modo que o simples você não consegue alterar simples. Mas, Júlia, esse é o problema do Brasil. Porque quem manda no Brasil, ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, o poder emana do povo, ou a gente volta para o voto censitário, então. Quem é rico tem 10 votos, quem é pobre tem um voto só. Não dá para ser assim. Você acha normal o Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo e figurar entre as 10 piores de distribuição de renda? Mas o meu ponto aqui é a capacidade de vocês conseguirem alterar. Só esse trecho aqui da entrevista, a Júlia do Alibe desesperada. Não, mas é muita gente. Não é muita gente, é 140 mil. Não é que tenha muita gente, eles têm poder.
Então, naturalizando, não, o que ela estava tentando contestar é se o Haddad teria condições de mudar, fazer convencer o Congresso. Então, está lembrando quando veio aquela medida de zerar o imposto dos importados, aquelas medidas para tentar aliviar a inflação dos alimentos, em que a Natuza Neri estava visivelmente desesperada em encontrar algum porém, já que nos seus colonistas entrevistados ali não encontrou ninguém fazendo um senão. Nem o Gabeira e nem, se não me engano, o Camarote. Nenhum deles. Não, é corte de impostos, legal. Aí a Natuza Neri, desesperada, teve que inventar alguma coisa. Não, o que a gente viu foram homens brancos, engravatados, que não sabem o que é comprar em supermercado, que não sabem o que é a inflação dos alimentos. Assim veio a crítica, uma crítica identitária. Aí a Júlia do Alibe, provavelmente deve estar com o ponto no ouvido, tipo, isca, vai, que nem você manda um cão bravo para cima. Com um argumento totalmente... Não, olha, eles são poderosos, 140 mil, você não vai conseguir nada. E o Haddad, não, pela minha formação como economista e tal. Aí que está essa questão, assim como as pesquisas Quest refletem o controle da pauta da agenda, era questão, já que essa questão é muito forte da justiça tributária, histórica, pela primeira vez o Brasil faria uma justiça tributária no país, entrar em cadeia nacional, ao vivo. Isso é criação de acontecimentos, exortando o povo, que não é, em sã consciência, ninguém vai ser contra a isenção de imposto de renda até 5 mil, ou alguém sair em defesa, a não ser a Júlia do Alibe aqui, pela atitude derrotista, mas eles são poderosos, eles são poucos, mas são poderosos. Tal. Deveria exortar, fazer exortação ao vivo. Tá? Pela primeira vez teremos justiça tributária no Brasil. Aí o que faz a grande mídia? Faz o governo incorrer no erro. Como assim? Força o governo Lula a achar que a publicidade ou marketing estão errados. Não estão de qualidade, tem que investir mais em propaganda, em marketing. Aí teve aquela troca na Secom, de repente, a Globo News interessada na estratégia de comunicação do governo, dando pitaco. Tá? E agora que é o que a Secom está investindo bastante em propaganda, aí entra isso daqui, vocês estão vendo. Lula recorre à propaganda para tentar recuperar apoios. Virou o bate-bumbo da grande mídia, aqui no caso da Globo News. Cresce a grana no Secom, grana na propaganda, no marketing, porque o ano que vem é ano político, aquela cantilena de sempre da grande mídia. Uai, mas a grande mídia não estava defendendo que era necessário o Lula investir mais em propaganda para colocar os seus bons feitos, seus bem-feitos na economia? Agora que ele está fazendo isso, seguiu as recomendações da grande mídia, agora está sendo atacado pela própria grande mídia. Esse é o ardil semiótico que a grande mídia faz. Então a questão não é propaganda, é controle da agenda, que se faz com coisas como essa, para começar, as prerrogativas do executivo. O executivo tem condições de entrar ao vivo na televisão. Eu quero ter 15 minutos amanhã, no horário nobre. E lá o Haddad exortar, como fez aí com a Júlia do Alibe. Discurso forte. Por que não fala isso ao vivo em cadeia nacional? Exortando o povão. Exortando essa gente toda. Tá? Agora, vamos entrar aqui. Eu não estou querendo entrar aqui no debate lá do Breno Altman e do Jonas, e do Jones, né? Do debate lá, se o governo Lula é ou não neoliberal. Né?
Vocês devem ter visto, não sei se alguém assistiu aqui o debate entre o Breno Altman e o Jones, lá no... não querendo entrar nessa discussão, mas você sabe que faz parte tentando criar uma agenda positiva, diante do aumento da taxa Selic, crédito do trabalhador soma mais de 15 milhões de simulações. Então, aquela coisa de que, mediante bancos conveniados, os seletistas, ou seja, aquele trabalhador registrado em carteira, pode conseguir crédito consignado a juros muito mais baixos que o da Selic. Tá? Em menos de 24 horas, o governo registra quase 1.500 contratos de empréstimo. Tudo bem, é agenda positiva. Isso deveria ser bombado como um acontecimento comunicacional, para começar nessas lives ao vivo. Cadeia nacional. Olha, é claro que os economistas mais ortodoxos, né? Tipo escola austríaca, escola de Chicago. Porra, mas peraí, o Banco Central quer tirar dinheiro de circulação com o aumento da taxa Selic e o governo está colocando mais dinheiro em circulação com crédito consignado em juros baixos? Isso é um contrassenso, eu ouvi esse tipo de opinião. Mas é claro que olha, é duro. Qual é a garantia desse crédito consignado? O FGTS. O FGTS não era aquilo que deveria ser uma poupança da sociedade para depois investir na construção civil, gerar empregos, etc. Não era isso originalmente o FGTS? Agora o FGTS entra no circuito dos grandes bancos, vira como garantia de empréstimo consignado. E é claro que a grande mídia está bombando. Tá? Por que esse número tão enorme de simulações? Por que já foram fechados, como diz aqui na notícia, 1.500 contratos de empréstimo, devido ao endividamento da população? Então, o que deveria ser uma agenda positiva, a grande mídia transforma em algo negativo. Olha o desespero da população. Inflação dos alimentos, tudo pela hora da morte, o endividamento está aumentando. Por isso que fecharam milhões de simulações e 150 mil contratos fechados. A grande mídia está transformando uma situação, uma boa notícia, em uma má notícia. Então, claro, pelos vários aspectos que você vê essa notícia, tem essa coisa neoliberal, tá? A garantia é o FGTS, economia do próprio trabalhador. Aquilo que o trabalhador, digamos, poupa no aspecto social do seu trabalho, para esse dinheiro ser financiador de casas próprias, casas populares, isso originalmente. O triste fim do FGTS, não é do Policarpo Quaresma, é do FGTS nesse mundo neoliberal. Agora, aí que está, voltando aqui ao tema do empobrecimento, olha, do debate econômico-político, vamos encarar esse debate, desglaze sobre o projeto de anistia aos golpistas. Ministra diz que proposta perdeu força após ato esvaziado convocado por Bolsonaro. Então, a mídia progressista botou na cabeça que foi um ato esvaziado e perdeu força. Agora, isso que eu acho bizarro, essa hipernormalização. Vamos encarar esse debate. Acuma, como diria o Didi, dos Trapalhões, acuma debate. Espera aí, você tem uma ala política, eu estou partindo do princípio que eles tentaram um golpe de Estado. E agora querem anistia. É debate. Isso é uma... Ao encarar uma situação dessa como debate, tentaram um golpe de Estado. Era para ser resolvido no campo da política, não no campo penal. Não é um julgamento penal. É resolvido de forma arbitrária. Prisão. Crime lesa pátria.
Não tem essa de julgamento, não tem essa de debate. Tentativa de golpe de Estado. Não estamos partindo desse princípio? Claro, você sabe a minha opinião, que foi um não acontecimento ali do 8/1 para reforçar a pauta da pedagogia do medo, para manter a esquerda no seu devido lugar, com medo de tomar um golpe a qualquer momento. Mas espera aí, vamos encarar esse debate? Quer dizer, anistiar gente que tentou um golpe de Estado é um debate? Quer dizer, para ver a tibieza desse governo. Isso demonstra. A ministra das Relações Institucionais fala em debate. Crime de lesa pátria, tentativa de golpe de Estado. E para a gente terminar aqui nossos drops aqui,